hoje traz para a gente alguns recortes sobre a mais recente pesquisa Datafolha divulgada hoje. Renato, dá para a gente dizer que esse ano a gente vai votar contra alguém? Ao invés de perguntar assim, quem você vota, você pergunta contra quem que você vota esse ano. É mais ou menos isso? Bom dia. É o Bom dia, Ellen, rejeitor, não Ivan, é eleitor, Sheila. né? Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Band News. Vamos lá, o Datafolha acabou de sair e a pergunta que eu sempre... Meu telefone começa a tocar ontem desde as 9h30 da noite, quando saiu o Datafolha, e a pergunta é sempre esta, né? A pergunta 1, o que vai acontecer? Vamos ter ou não vamos ter segundo turno? E se de verdade a gente tem uma das eleições mais emocionantes da nossa história por amor aos candidatos ou por rejeição ao candidato adversário? E Ellen, olha que coisa bacana que essa pesquisa da Datafolha mostra pra gente. Que diferente do que se pode imaginar, a rejeição é importante sim, nós vamos falar daqui a pouco dela. Mas nós temos no voto espontâneo, aquele voto em que as pessoas declaram, antes de serem oferecidos todas as gamas de possibilidades para o eleitor, né, antes que se mostre o nome de todos os candidatos para os eleitores, é um dos indicadores mais fortes que existe de consolidação e de paixão de voto. E esse é o maior índice que nós tivemos na história da democracia de votos espontâneos aqui no Brasil. Por que eu estou te falando isso? Porque a maioria está votando por paixão. Ah, Renato, mas também é o maior número de rejeições que nós já tivemos na história. Também é verdade. Mas quem alimenta a rejeição de um candidato são os apaixonados pelo seu candidato adversário. Talvez o único recorte efetivamente mais importante da rejeição é a rejeição que ocorre entre os candidatos, entre os eleitores nem-nens, né? Aqueles eleitores que não votam nem no Lula, nem no Bolsonaro na eleição agora de dia 2 de outubro. Entendi. Agora, a gente tem uma série de recortes possíveis para se olhar ali para o Datafolha. Você falou agora aqui da rejeição, mas a gente pode falar também sobre renda, né? Alguma surpresa nesse sentido, Renato? Olha, vamos lá. A diferença hoje, Ellen, dos votos do Lula contra os votos do Bolsonaro é de 18.600.000 eleitores. O que a gente está querendo dizer isso? Se um não roubar voto do outro, e está cada vez mais difícil roubar voto do outro, o Bolsonaro tem que correr atrás de 18.600.000 eleitores. Acontece que as maiores fatias desse eleitorado, e talvez renda seja a principal fatia aí do eleitorado, que dá preferência para o Lula. Né? Então o que o Lula tem de vantagem? O Lula tem vantagem entre as mulheres, e, aliás, só as mulheres têm 8,5 milhões de eleitoras a mais do que homens no Brasil, e tem vantagem entre a população de até 2 salários mínimos. E esses dois grandes, vamos chamar assim, de colégios eleitorais, são o que garante esses mais de 18 milhões de votos na frente do Lula, na frente do Bolsonaro. Vou dar algum exemplo. O Lula ganha, entre os eleitores de até 2 salários mínimos, de 52 pontos percentuais para 27 pontos percentuais. O único extrato que o Bolsonaro efetivamente empata, vamos lá, de 2 a 5 salários mínimos, nós temos um empate técnico do Lula e Bolsonaro. Lula dá 40, Bolsonaro dá 39. De 5 a 10 salários mínimos, o Bolsonaro ganha de 40 a 35. E mais de 10 salários mínimos, o Bolsonaro ganha com 9 pontos de vantagem, 41 a 32%. O ouvinte atento da Band News deve estar perguntando, bom, Renato, se o Lula só ganha até 2 salários mínimos, empata de 2 a 5, e de 5 a 10, e de mais de 10 o Bolsonaro ganha, como é que o Lula está tão na frente assim? Por uma razão muito clara. Eu tenho muito mais pobre do que rico no Brasil, e hoje os pobres estão preferindo votar no ex-presidente Lula do que no atual presidente Jair Bolsonaro.
Renato, a gente mencionou por aqui, né, que ontem o Lula teve mais uma vez em Minas Gerais. Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil e tem aquela tradição de que quem vence Minas vence a eleição. Olhando por regiões, para onde é que esses dois que lideram a corrida precisam olhar e buscar votos aí? Olha, era super bacana a sua pergunta. E por que que o Lula foi para Minas e a campanha insiste que nas 2 últimas semanas o Lula volte pelo menos umas 2 vezes a Minas Gerais? Porque a vantagem que ele tinha em Minas Gerais diminuiu. A vantagem que ele tinha sobre o presidente Jair Bolsonaro diminuiu. O que é importante em Minas é se teremos ou não o segundo turno, porque o governador Zema, que lidera as pesquisas, ele não apoia nem Lula nem Bolsonaro, ele tem se mantido neutro aí nessa campanha. Ele apoia o candidato Luiz Felipe Dávila do Novo. Então, a ampla maioria dos votos do Zema não está indo para nenhum candidato a presidente. Então, se o Zema continuar liderando, é bom aí pro Lula. A região sudeste é quem historicamente decide aí as intenções de votos do restante do Brasil. E Minas ainda mais, né? Porque Minas é esse microcosmos do Brasil. Você pega o sul de Minas, é mais próximo ao eleitor de São Paulo e do sul do país, o norte de Minas é o do Nordeste, né? Você tem uma parte ainda do norte de Minas mais a oeste, que combina com a região centro-oeste, com o perfil de voto do eleitorado centro-oeste do Brasil. O que nós vamos ver agora é uma ampla concentração de atividades, tanto de Bolsonaro quanto de Lula, na região sudeste do país. A região sudeste do país tem 4 de cada 10 eleitores do Brasil. 4 de cada 10 eleitores moram em São Paulo, no Rio, em Minas ou no Espírito Santo. Como a intenção de voto no Nordeste entre Lula e Bolsonaro parece não mudar, e a intenção de voto a favor de Bolsonaro no sul do país também não muda, é a região sudeste que vai determinar não só o vencedor das eleições, mas se teremos ou não segundo turno nessa eleição presidencial.